Muito bom dia, manhã de domingo e o Viva Mais Claro com o melhor da informação em saúde e qualidade de vida. No programa desta semana você vai ver. Setembro é mês de conscientização do câncer ginecológico e também mês de prevenção ao suicídio. No quadro hashtag Eu Venci a Covid-19, a gratidão de quem recebeu alta hospitalar. Mude um hábito em nova versão. O depoimento do médico Ulemar sobre um hábito que acalenta o coração dos pacientes e o dele também. E mais, a receita de hoje é salada de maionese fit. O Viva Mais já está no ar. Setembro também é mês de conscientização do câncer ginecológico. Ele é considerado o segundo tipo mais comum nas mulheres e responde por um grupo de tumores que afeta o sistema reprodutor feminino. É muito comum, mas pouco conhecido. Para mais detalhes, eu entrevisto agora a ginecologista cooperada da Unimed Sergipe e presidente da Associação Brasileira de Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia, aqui em Sergipe, doutora Carmen Luiza Leite. Seja muito bem-vinda ao Viva Mais e eu já começo, doutora Carmen, informando aí um dado que o câncer, de uma forma geral, ele responde aí como a segunda causa maior de morte no Brasil. E perdendo apenas para as doenças cardiovasculares. Então, só daí a gente já tem um dado alarmante. Muito bom dia. Bom dia, Karen. É um prazer aqui estar de volta para falar de um assunto tão importante. E hoje a gente vai falar sobre um mês que é o mês da conscientização dos tumores ginecológicos. E, assim por dizer, nós temos bem consciência sobre o câncer do colo do útero, mas a gente vai acrescentar um pouco mais. Como você bem falou, nós morremos muito mais de doenças cardiovasculares, mas podemos sim fazer uma prevenção rigorosa em relação ao câncer ginecológico. Em relação a essa estrutura toda que você me perguntou, né? Então, o câncer ginecológico, quando as pessoas ouvem essa expressão, logo associam ao câncer de colo do útero. Mas não é só esse tipo de câncer, né, doutora Carmen? Não, exatamente. Tumores ginecológicos. O câncer de colo do útero, nós já estamos bem mais acostumados a ele, por assim dizer, porque a gente fala muito sobre o HPV. Mas eu quero lembrar a vocês o câncer do corpo do útero, que a gente chama de endométrio, e esse câncer ele não tem relação com HPV, mas ele tem uma relação com hormônio e tem relação com qualidade de vida da paciente. Por exemplo, uma paciente hipertensa, obesa, diabética, ela tem que ficar atenta à prevenção do câncer de endométrio, passa pela visita ao seu ginecologista. Além do câncer do endométrio, a gente tem que falar também sobre o câncer de vagina, que tem também uma origem pelo HPV, pelo câncer de vulva, que pode ser também ocasionado pelo HPV, e aquele câncer tão temido que é o câncer ovariano. Esse câncer ovariano, ele precisa passar pela visita ao ginecologista. Lembrando que as pacientes portadoras de câncer de mama ou de história familiar de câncer de mama, ela precisa ficar muito mais atenta a esse tipo de prevenção. Ele não tem nenhum sintoma que anteceda. Em geral, são patologias que são muito mais agressivas e onde o sucesso terapêutico é bem menor. Eu queria saber aí das estatísticas, do INCA para o câncer ginecológico este ano agora, de 2020. Qual é a previsão deles? Olha, em relação ao câncer do colo do útero, as estatísticas são bem claras. O Instituto Nacional do Câncer, ele prevê agora em 2020 uma estatística de 16.500 novos casos, com mais de 6 mil mortes. E eu volto a falar aqui a importância da prevenção. O único câncer que pode ser realmente prevenível é o câncer do colo do útero. Então, para as outras estatísticas, em relação ao endométrio, ao ovário, a vulva e a vagina, ele tem uma estatística menor, mas eles também são muito mais agressivos. Então, é necessário que a gente faça esse caminho do rastreamento e da detecção precoce, tá? De forma essas estratégias que são bastante importantes para identificar esses tumores nas fases iniciais.
essas fases iniciais, ela permite que haja um tratamento que ocorra um sucesso adequado e as chances de cura são bem maiores. Então, voltando a falar sobre o câncer do colo do útero, que é a história do HPV, já bem conhecido nosso, a importância da vacinação, a importância de fazer o Papa Nicolau. Em relação ao câncer ovariano e o câncer do endométrio, lembrando que a importância está na visita ao seu ginecologista. Certo. Aí vamos falar um pouquinho do câncer de colo do útero, que a gente sabe, né? A gente ouve que mais de 90% dos casos, a causa é realmente o HPV. Então é focar mesmo na prevenção, no autocuidado, no uso do preservativo e na vacinação, que já ajuda bastante, né? Não, sem dúvida. O que a gente sabe é que o preservativo, ou o condom, como a gente chama, ele não dá essa segurança integral em relação ao HPV. Mas a vacina, sim. A vacina já liberada nos postos de saúde em meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos, informando que o SUS, o Ministério da Saúde, ele libera em pacientes que são portadores de doenças crônicas e HIV positivos até 26 anos. A vacina, ela é segura e, eu posso dizer, obrigatória. Eu não posso imaginar que um pai não compreenda dessa forma, não compreenda que é fundamental para a segurança de suas filhas ou de seus filhos fazer essa prevenção. A gente vive no Nordeste, o Nordeste ainda tem toda a estrutura cultural, mas aqui, lembrando e dizendo mais uma vez a vocês, levem seus filhos para fazer a vacinação. Todas estão no posto de saúde. Agora que nesse cenário, né, Karen, que estamos vivendo, nesse cenário de pandemia, onde a gente esqueceu um pouco desse esquema da prevenção, então a gente precisa retornar isso com mais frequência. O que se sabe é que mais de 50 mil mulheres deixaram ou deixarão de ter um diagnóstico mais precoce. Portanto, eu quero lembrar a todos vocês que me ouvem e todas vocês que estão preocupadas com a prevenção de suas famílias, de seus filhos, levem para o seu ginecologista, levem para a vacinação. É verdade, é muito importante a gente focar isso, porque com essa pandemia, a gente sabe que as mulheres ficaram receosas, com medo de ir às clínicas, aos hospitais, fazer seus exames preventivos. Então a gente tem um atraso aí de diagnóstico marcante, né? Um déficit, e isso é preocupante. Não, um atraso, não só um atraso, mas de previsão de mais de 50 mil mulheres que deixaram e deixarão de fazer um diagnóstico precoce. Esse mês é um mês, por isso, tão importante, para trazermos esse retorno aos consultórios médicos, é óbvio, fazendo todos os cuidados do distanciamento social, do uso de máscara, que a gente já sabe muito bem, de lavar as nossas mãos. Mas é fundamental que você se lembre dessa prevenção, porque você está formando uma estrutura familiar muito mais saudável. Além de tudo isso, além do colo do útero, lembrando a vocês, o câncer de ovário ele é extremamente agressivo. Então, é importante que vocês voltem a fazer a visita ao ginecologista. Doutora Carmen, falando aí em câncer de ovário, vamos explicar um pouquinho mais, em detalhar que ele é diferente. Por exemplo, ele não tem como prevenir como o câncer de colo do útero. Existem fatores de risco, mas não tem aquela prevenção, não é verdade? É verdade. Então, eu digo muito que a prevenção do câncer de ovário é a visita ao seu ginecologista. A sua história familiar, ela é fundamental. Pacientes acima de 50 anos, mulheres que têm fatores de risco de obesidade, de hipertensão, de diabetes, falam a favor de pesquisa para endométrio, do corpo do útero. Mas ovário é um tumor extremamente agressivo e que precisa ter um diagnóstico bem precoce. A gente tem uma ultrassonografia e, se for necessário, faz-se o uso da ressonância. Mas a história genética dessa paciente, ela é muito importante, Karen. Pacientes com história familiar de câncer de mama ou até mesmo de câncer de ovário, ela precisa estar muito mais atenta a esse rastreio, a essa detecção precoce. Doutora Carmen, para a gente encerrar a nossa entrevista, quais são aí os sinais e os sintomas mais comuns de uma forma simplificada, né? Quando a gente fala de câncer ginecológico, quando é que a mulher ela tem que, ligar o sinalzinho e pensar, tem alguma coisa errada aqui, eu vou procurar o médico. Então vamos lá. Sangramento uterino fora na menopausa. Uma paciente de 70 anos que voltou a sangrar
essa paciente precisa ir imediatamente ao ginecologista. Perda de peso, dor abdominal, secreção de característica diferenciada, como odor mais fétido, é necessário que ela volte. Fora as verrugas vulvares, fora a estrutura toda de que você pode fazer essa prevenção do colo do útero com a vacina ou com o Papa Nicolau. Eu agradeço a oportunidade e estarei disponível sempre que precisarem. Ok, doutora Carmen, muito obrigada pela sua participação e pelas suas informações aqui no Viva Mais. Obrigada a vocês. A seguir, orientações sobre como prevenir o suicídio. É o Setembro Amarelo. E mais, o depoimento do médico Ulemar sobre um hábito encantador. Não saia daí, o Viva Mais volta já já. Estamos de volta e agora vamos falar do Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, tema muito importante, principalmente em tempos de pandemia, né? Confira as orientações de quem entende do assunto. Estou aqui para falar hoje sobre a campanha Setembro Amarelo. No dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Só no Brasil são registrados mais de 12 mil óbitos todos os anos com mortes por esta causa. Mais de 90% dos casos de suicídio estão relacionados aos transtornos mentais, principalmente a depressão. E a campanha, ela tem o objetivo de prevenir e reduzir o número de casos de suicídio. E para fazer isso é importante a gente saber que esse tema tem algumas barreiras, né? Essa prevenção tem algumas barreiras. Um deles é que o estigma que o suicídio traz. Então, é um assunto que é um tabu para muitos, para se falar, é um assunto de difícil trato. As pessoas têm medo, né? Quem pensa sobre isso tem medo de serem julgadas, de serem mal compreendidas e tendem a não falar sobre isso. E também quem escuta, quem conhece pessoas que estão passando por esse tipo de sofrimento, não sabe bem como lidar, né? Então está associado às vezes a pouca fé, a pouca falta de vontade, e não é verdade. As pessoas que passam por isso precisam de ajuda profissional. E esse tipo de julgamento não ajuda em nada, só atrapalha, faz com que as pessoas não falem sobre o assunto, que é fundamental para a prevenção dos casos de suicídio, que elas falem, que elas busquem ajuda. Se elas se sentirem julgadas, elas não vão fazer isso. Então, falar é importante. E a escutativa para perceber como é que as pessoas que estão à sua volta estão é fundamental. A escutativa se trata de uma escuta atenta, real, que você preste atenção de fato àquela pessoa está falando sem julgamento, sem dizer que aquilo está certo, errado, não diminuir nem desmerecer a dor e o sofrimento do outro, dizer que uma outra pessoa está sofrendo mais, que o problema dela é menor. Nada disso ajuda. Uma outra questão que se fala é que se tem medo de falar sobre o tema como se falar sobre pudesse estimular casos. Isso não é verdade. Na verdade, falar sobre, para quem está pensando no assunto, pode até aliviar. Então, só escutar você já está ajudando muito, né? A pessoa poder falar sobre isso traz um alívio. Então, escutar de forma ativa. Divulgar sobre o tema, falar sobre o tema, e para isso que a campanha está aí, né? Para se falar sobre
esse assunto de forma responsável, claro, porque registrar, falar sobre casos que aconteceram de suicídio, falando sobre detalhes, isso pode ser perigoso. Então, são formas de ajudar. Uma questão que é importante também são os fatores de risco para os casos de suicídio, né? Então, tentativas prévias são fatores de risco que precisam de atenção. Pessoas que já cometeram suicídios previamente têm mais chance de cometer novamente. A doença mental, como eu falei, ela é um fator de risco importante e por isso precisa ser tratada. Então, pessoas que têm tratamento, que já são acompanhadas por psicólogos, elas reduzem as suas chances de cometer suicídio. Sentimentos de desesperança, desamparo, desespero e comportamento impulsivo também podem ser fatores de risco. Então, perceber se a pessoa tem planos para frente, se ela tem esperança na vida, como é que ela está com relação aos projetos e a vida dela, é importante para perceber e para se aquela pessoa está precisando de ajuda ou não. Então, é sempre importante lembrar que a depressão e as doenças e sofrimentos psíquicos não são frescura. Elas precisam, se trata de doença e, como tal, precisa de tratamento. Buscar ajuda especializada com psiquiatra, que é o profissional, que é o especialista médico em tratar desse tipo de caso. E o psicólogo é fundamental nesses casos. E se você conhece alguém que está precisando de ajuda, não só fale que a pessoa precisa buscar ajuda, mas também ajude ela a fazer isso. Diga que tipo de ajuda ela pode encontrar, né? Existem várias redes de suporte e é necessário um tratamento profissional. Em caso de uma angústia muito grande, se a pessoa está pensando nisso de forma muito forte, é importante também, existem ferramentas, buscar falar com algum amigo, mas existe também ajuda especializada a partir do Centro de Valorização da Vida, o CVV, que funciona 24 horas e tem pessoas capacitadas que podem te ouvir e te orientar no momento de crise. Escutem, não julguem, e que esse tema seja falado e seja discutido não apenas em setembro, mas durante todo o ano. É isso aí, semana que vem tem mais dica para você. É prevenção, é saúde aqui no Viva Mais. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Olemar, sou médico emergencista e da saúde da família. Vim contar um pouco da minha história com a música, que começou lá atrás, no colégio de aplicação, quando eu ganhei meu primeiro violão e tive a oportunidade de conhecer ótimos professores que me introduziram, né, a boa música. E aí, durante a faculdade de medicina, eu dei continuidade a isso. Tinha uma brincadeira muito legal que eu fazia lá, chamada prescrição musical, né? No que se dava, no que consistia. Eu ia lá no leito do paciente, já no internado, o paciente era meu, então eu falava: seu José, qual é a música que você mais gosta? Qual é a música que marcou a sua vida? E aí ele timidamente ia lá e falava: não, Asa Branca, que foi uma música que me marcou bastante. Então eu ia em casa, aprendia a música, colocava em prontuário, na prescrição, e no outro dia ia administrar a dose. Com o tempo, a gente foi percebendo que esse trabalho ia diminuindo os níveis expressóricos dos pacientes, os pacientes iam se sentindo mais relaxados, diminuiu o uso de analgésicos. Então foi uma coisa que eu acabei levando, mesmo depois de formado, para o meu trabalho, para o meu dia a dia, trabalhando em Aquidaban, aqui em Aracaju, lá no USE, onde eu tive a oportunidade de conhecer o Dr. Edner e o pessoal do Rodas da Vida, né? Que é outro projeto de humanização muito bacana, onde a gente tenta tratar também dos acompanhantes dos pacientes, né? Porque tem os pacientes a cuidar e tem os acompanhantes, a família adoece junto, né? No processo de saúde e doença. Então a gente faz um rodão, conversa sobre os medos, toca uma boa música, como sempre. Coisa que ficou um pouco parada por conta da pandemia, né? Porque com tudo isso, não poderia mais fazer aglomerações. A gente já tá morrendo de saudade. Mandar um abraço aí pro pessoal do Rodas da Vida. Já já a gente tá de volta. E enfim, vamos tocar. Que essa música aqui, eu acho que é a música tema, assim, a música hino
do Rodas da Vida. Eu mandar um abraço especial pro Dr. Edner e Rei Lima, que é o compositor dela. Desde o dia em que eu nasci, uma coisa eu aprendi: cuidar de mim é cuidar do outro, cuidar do outro é cuidar de mim. Desde o dia em que eu nasci, uma coisa eu aprendi: cuidar de mim é cuidar do outro, cuidar do outro é cuidar de mim. Valeu! No próximo bloco, o relato de quem se recuperou do coronavírus. E ainda, a receita de hoje é salada de maionese fit. Imperdível, viu? É daqui a pouquinho, logo depois dos comerciais. Automesticação? Não. Médicos estudam muito para entender o seu corpo. É perigoso não seguir a risco o que eles recomendam e desnecessário se irritar quando eles não prescrevem remédio algum. Confie no seu médico. Ele sabe o que é melhor para você. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. E agora vamos exibir o depoimento de quem se recuperou do novo coronavírus, contou com o apoio da Unimed Sergipe e é grato por isso. Olá, meu nome é Adnilza Santos Santana, eu faço parte da equipe assistencial de enfermagem do Hospital da Unimed, Aracaju, Sergipe. Eu, assim como vários outros profissionais da saúde e pessoas de modo geral, também fui vítima da Covid-19. Os 2 primeiros dias foram muito parecidos com minha crise de rinite. Foi coriza, espirros, então eu não consegui identificar logo de início. Mas no 3º dia eu já me senti com exaustão física, os olhos começaram a lacrimejar, muitas dores musculares e tive um episódio de diarreia. Foi quando procurei a urgência gripal do Hospital da Unimed e fui muito bem acolhida, desde a admissão até o consultório médico, a coleta do PCR, foi muito rápido. Eu não imaginei que fosse tão rápido, principalmente o resultado do exame também, que saiu em menos de 2 dias. Foi muito bom mesmo. Eu só tenho que agradecer a toda a equipe, primeiramente a Deus por me ter dado a oportunidade de passar esse momento e estar hoje aqui com vida. E segundo, assim, agradecer a minha gerente, Bruna, por ser uma pessoa maravilhosa, compreensiva e estar do nosso lado sempre. E a equipe da Unimed também, que foi imprescindível. Durante a minha quarentena também, foi muito atenciosos. As enfermeiras ficavam me ligando todos os dias para saber como eu estava, sintomas que eu estava sentindo. Então, assim, eu só tenho a agradecer. Fico muito lisonjeada, assim. Me senti especial, bastante especial. Foi muita atenção. E eu só tenho também que dar um conselho, que assim, fique em casa, proteja quem você ama, proteja o outro, cuide do outro, porque nossa saúde é o bem mais precioso. Fiquem com Deus. Muito bom ouvir esses relatos. Vamos juntos vencer a Covid-19. E agora vamos à receita da semana. Bom dia, pessoal. Nós vamos apresentar hoje no programa Culinária Saudável uma receita de maionese caseira, um ótimo prato para acompanhar o cardápio do domingo.
600 gramas de macaxeira cozida com sal, 200 ml de azeite de oliva extra virgem, salsinha a gosto, pimenta do reino moída a gosto, uma pitada de sal, azeitonas verdes e pretas para decorar, uma gema de ovo crua, 2 gemas cozidas. Depois de anotados os ingredientes, vamos ao preparo. Primeiro nós vamos iniciar com a maionese propriamente dita. Então nós vamos precisar das 2 gemas, né, já cozidas, uma gema crua e nós vamos amassar até obter uma mistura bem homogênea. E após você misturar bem, você vai começar gradualmente colocar o azeite. E você vai misturando essa massa até que o azeite seja absorvido, tá? Então você vai colocando gradualmente. Essa medida de azeite, ela não é estática, ela não é certa. Você pode acrescentar dependendo da quantidade que você queira fazer. Se você quiser uma salada mais úmida, você coloca mais azeite. Se você quiser uma maionese mais enxutinha, você coloca menos. Pronto, nossa maionese está pronta. Verifiquem que ela ficou bem cremosa, bem consistente. Então agora é só adicionar aos outros ingredientes. Vamos lá? Então nós temos aqui a macaxeira, ela já foi cozida com sal. Nós vamos colocar a salsinha, que você pode colocar a gosto, ela dá um sabor bem diferente, bem gostoso na maionese. Vamos colocar uma pitada de pimenta do reino moída, né? Também a gosto, tem pessoas que gostam mais, o sabor mais intenso. Nós cozinhamos a gema e a clara, a gente corta ela picadinha e acrescenta também ela na maionese. E colocamos uma pitadinha agora de sal nessa maionese. Agora é só misturar esses ingredientes. Ela tá bem molhadinha, a quantidade foi suficiente. Como eu disse, se quiser uma quantidade maior de maionese, é só acrescentar mais azeite. Ou, se for uma quantidade grande, então você faz a proporção das gemas. Sempre 2 gemas cozidas para uma crua, ou seja, 2 por 1. Então agora nós vamos colocar no refratário para poder ir à mesa. Vocês viram que a quantidade de salsinha, ela é para decorar, né? Para decorar e dar um sabor bem agradável. E agora você pode decorar a gosto. Muito bom colocar, que combina bem com o sabor, as azeitonas, né? Então eu utilizo azeitona preta e azeitona verde. Então nós podemos colocar decorada melhor maneira da criatividade que você tiver. Está pronta a nossa maionese. Espero que vocês tenham gostado e aproveitem para o almoço de domingo. Levinha e excelente para acompanhar aquele churrasquinho de fim de semana, né? E o Viva Mais de hoje fica por aqui. Para saber mais sobre o programa, acesse o site da Unimed Sergipe, www.unimedse.com.br ou ainda as redes sociais da cooperativa Sempre Unimed SE. No próximo domingo tem entrevista, dicas práticas para evitar o coronavírus, receitinha saudável e muito mais. Obrigada pela atenção, tenha uma excelente semana e a gente se vê no próximo domingo às 10 horas da manhã, aqui na sua TV Atalaia. Esquecido da própria vida. Não esqueci das rosas, das orquídeas, das figureiras que eu trago.